título do assunto é: todas as religiões conduzem a Deus? Não sei se você sabe, mas para encontrarmos o sentido da vida, nós precisamos responder às 5 perguntas mais importantes da nossa existência. Se você não obtiver respostas concretas e lógicas para essas 5 perguntas, a sua vida não tem sentido. Essas perguntas são: de onde viemos, que mostra a nossa origem; quem somos, que revela a nossa identidade; por que estamos aqui, que revela o nosso propósito. A 4ª pergunta: como devemos viver, fala sobre moralidade, como que devemos viver e como não devemos viver. E a 5ª pergunta: para onde vamos, tem a ver com o nosso destino. Eu queria que você imaginasse a vida como um quebra-cabeças. Para você montar um quebra-cabeças, você precisa, obrigatoriamente, ter o desenho desse quebra-cabeças na tampa da caixa. Quem já montou um quebra-cabeças sabe disso. É apenas com um conjunto de peças é que você pode formar o desenho, montar o quadro geral e descobrir qual é o desenho como resultado daquela montagem do quebra-cabeça. Mas para isso você precisa, obviamente, juntar as peças. E além de você juntar as peças, você precisa juntar as peças de forma correta, não é? Além de juntar as peças de forma correta, você precisa encaixar todas as peças para que o desenho seja formado. E nós cremos, queridos, que as religiões mundiais e até mesmo o ateísmo, eles querem, na verdade, nos fornecer a tampa da caixa para montarmos o quebra-cabeça da vida. O ateísmo tem uma tampa da caixa, o hinduísmo tem uma tampa da caixa, o budismo, o islamismo, o shintoísmo, o cristianismo, o judaísmo, todos têm uma tampa da caixa para nos guiar na montagem do quebra-cabeças da vida, a fim de que nós possamos responder aquelas 5 principais perguntas da existência. Porém, uma pergunta surge: qual dessas grandes religiões nos oferece a melhor tampa da caixa, chamada vida? Qual oferece a melhor tampa da caixa para você olharmos e podermos juntar as peças e montarmos o quadro geral da nossa vida? Eu queria partir de um pressuposto nessa palestra de que Deus existe. Porque nós vimos até aqui, tanto na primeira quanto na segunda palestra, que nós temos razões suficientes para crermos que Deus existe. E é com base na pessoa de Deus que você e eu vamos descobrir qual das grandes religiões tem a tampa da caixa correta, que serve de modelo, de desenho, para você e eu juntarmos as peças e montarmos o quebra-cabeças da vida e darmos sentido à nossa existência. Então eu quero ter como pressuposto a existência de Deus. Agora, no mundo pós-moderno, você vai perceber que quando nós dizemos que há apenas uma tampa da caixa correta, os pós-modernos nos dizem que isso é uma coisa irracional, eles dizem que isso é intolerância e dizem que isso é presunçoso. Eles alegam que você tem que respeitar todas as crenças e que, obviamente, segundo eles, todos os caminhos conduzem a Deus. Então, se todos os caminhos conduzem a Deus, podem existir diferentes tampas da caixa com desenhos diferentes para você montar o seu quebra-cabeça da forma que você bem quiser. Para você ter uma ideia do quanto essa ideia de que existe só uma tampa da caixa, ela é inaceitável no mundo pós-moderno, este autor aqui, Charles Templeton, ele disse o seguinte: os cristãos são uma pequena minoria no mundo.
Aproximadamente 4 de cada 5 pessoas na face da terra creem em outros deuses, que não o Deus cristão. Os mais de 5 bilhões de pessoas que vivem na terra reverenciam ou cultuam mais de 300 deuses. Se incluirmos as religiões tribais e animistas, o número sobe para mais de 3.000 deuses, não é? Devemos crer que somente os cristãos estão certos? Ele faz essa pergunta porque na obra ele está indignado. Ele simplesmente nessa obra ele diz que é uma presunção o cristão dizer que só Cristo leva à salvação. Se há mais de 300 deuses e juntando as religiões animistas, há cerca de 3.000 deuses, como que se pode afirmar que só o Deus cristão é verdadeiro? Então, no mundo pós-moderno é uma aberração isso. Isso se chama, amigos, pluralismo religioso. O pluralismo religioso defende que todos os caminhos conduzem a Deus. E não importa se você crê em Deus, não importa no tipo de Deus no qual você creia, você estará salvo. Eu vi claramente uma manifestação desse pluralismo religioso num dos programas da Fátima Bernardes, aquele programa Encontro com Fátima Bernardes na Rede Globo. Lá os participantes de várias denominações diferentes tinham uma seguinte crença: não importa se nós somos espíritas, umbandistas, cristãos, judeus, todos cremos em Deus. E se todos cremos em Deus, todos estão em busca do mesmo Deus. Todos estão em busca do mesmo Deus, só que por caminhos diferentes. Isso foi grandemente defendido no programa, não só pelos participantes, mas também pela reportagem do programa. Agora nós temos que entender uma coisa: os pluralistas pregam realmente o respeito, e nós, como cristãos, entendemos que toda pessoa, independente da sua crença, tem que ser respeitada. Toda pessoa tem que ter a liberdade para crer no que ela quiser. Nós somos a favor, grandemente, da liberdade religiosa. Porém, nós não podemos confundir respeito com objetividade e verdade. As coisas são bem diferentes. O fato de eu respeitar uma crença, uma visão de vida, não significa que aquela visão de vida seja certa. Eu preciso avaliar a vida, as crenças com objetividade e não apenas com respeito. O respeito tem que fazer parte e pautar todas as nossas relações. Um cristão que não respeita outras denominações, ele é um falso cristão. Porém, o fato de eu respeitar as denominações não significa que todas elas tenham verdades, ou que todas elas sejam a verdade. Então nós temos que diferenciar as duas coisas. Nós temos que considerar razão, objetividade e verdade. Por quê? Tem um princípio filosófico, queridos, que é muito importante na hora de avaliarmos qual das grandes religiões oferece a melhor tampa da caixa, com o melhor desenho para montarmos o quadro do quebra-cabeças da vida. É este princípio filosófico que diz o seguinte: duas coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Se 3 mais 2 é 5, é 5 e não é 6 e não tem conversa. Se uma pessoa diz que 3 mais 2 é 5 e outra 3 mais 2 é 6, as duas coisas são contraditórias. Então, uma é verdadeira e outra é falsa. Então, alegar que o respeito a todas as religiões pressupõe que todas sejam verdade, isso é uma aberração. Respeito não tem nada a ver com objetividade e com a verdade, com a razão dos fatos. Duas coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. E eu vou repetir este princípio ao longo dessa palestra para você poder avaliar racionalmente comigo que realmente, se duas coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, então existe uma tampa da caixa verdadeira que pode me ajudar a montar o desenho correto e dar o sentido à minha vida.
Primeiramente, olha o que Jesus disse em João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Com base nesse pressuposto de Cristo, nós podemos entender que não basta crer em Deus. Precisamos crer naquilo que é certo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se existisse mais de uma verdade absoluta, contradiríamos o princípio filosófico de que duas coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Portanto, quando Jesus diz que a palavra de Deus é verdade, queridos, ele está alegando que não devemos apenas crer em Deus, devemos crer em Deus da forma correta. A verdade não é plural e nem relativa. É muito comum em universidades alunos universitários se deixarem iludir ou se enganar por argumentos de professores relativistas. Por exemplo, é comum professores universitários dizerem assim: a verdade é relativa. Ou seja, o que é verdade para mim não é verdade para você e vice-versa. Porém, quando o teu professor fizer essa afirmação, você tem que perguntar para ele o seguinte: a sua afirmação de que a verdade é relativa também é relativa? Ela é uma contradição lógica. Se a verdade é relativa, então até mesmo a afirmação de que a verdade é relativa é relativa. É um absurdo, é excludente. A verdade não é plural, queridos, e não é relativa, ela é absoluta. Porque duas coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Nós precisamos, ao avaliarmos as grandes religiões mundiais, judaísmo, cristianismo, islamismo, precisamos avaliar a harmonia que existe entre o corpo doutrinário deles e a coerência dessas crenças. Se essas crenças não forem coerentes, não são lógicas. E se não são lógicas, não fazem bem para a nossa mente. Eu queria, neste quadro, para o nosso ouvinte que está acompanhando pelo rádio, eu vou mostrar aqui um quadro e vou ler algumas coisas para você. Existem, queridos, pelo menos 3 grandes correntes de pensamento mundial. E todas as denominações religiosas se enquadram numa dessas 3 grandes correntes. Eu vou avaliar com você essas 3 grandes correntes, por quê? Porque nós vamos usar um processo aqui de eliminação até você chegar à conclusão de onde está a verdade. Aqui nós podemos ver pelo menos 3 tampas da caixa diferentes: teísmo, panteísmo e ateísmo. O teísmo, a palavra theos no grego quer dizer Deus, não é? O teísmo ensina que Deus fez tudo. O panteísmo ensina que Deus é tudo. E o ateísmo ensina que não há Deus. Para o teísmo, Deus é o pintor e a criação é a pintura. Ele é separado da sua criação, para o teísmo. Para o panteísmo, Deus é tudo, ou seja, Deus é pintura, Deus é a natureza. Deus não é um ser separado do universo. Deus está no ser humano, Deus está na planta, Deus está num animal, Deus está num mineral. Então, enquanto que o teísmo ensina que Deus é o pintor e a criação é a pintura, o panteísmo ensina que Deus é só a pintura. E o ateísmo crê que o nada fez alguma coisa. Exemplos de denominações que se enquadram no teísmo, no panteísmo e no ateísmo. No teísmo se enquadram as 3 principais religiões mundiais, né? Judaísmo, cristianismo e islamismo. No panteísmo se enquadram Zen budismo, hinduísmo, nova era, e podemos colocar também o espiritismo, porque mesmo que o espiritismo não seja panteísta, ele não crê na existência de um Deus pessoal, como vemos nas Escrituras. E já o ateísmo, ele é expresso entre os humanistas e entre vários marxistas que aceitam a teologia,
a filosofia de Karl Marx. Tá ok? Agora veja uma coisa, queridos, aqui. Lembram daquele princípio filosófico? Duas coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Nós temos que avaliar, para avaliarmos a nossa descoberta, para chegarmos à descoberta da verdade, temos que avaliar quem tem a definição mais correta sobre Deus. Deus é por onde devemos começar. O teísmo está certo em dizer que Deus fez todas as coisas. O panteísmo está certo em dizer que Deus está em todas as coisas. Ou o ateísmo está certo em dizer que o nada criou alguma coisa. Eu queria propor para você, já que em 2 palestras nós já vimos evidências claras de que Deus existe e que Jesus é digno de confiança, eu queria propor a você nessa noite que víssemos a definição de Jesus sobre Deus. Se você e eu nos pautarmos sobre a definição de Jesus sobre Deus, nós vamos estar aptos para sabermos se o teísmo está com a verdade, se o panteísmo está com a verdade ou se o ateísmo está com a verdade. Então é muito importante que você tenha isso aqui, que você preste bem atenção nisso. Vamos ver o que Jesus diz sobre Deus. Primeiro texto, João 1:3. No princípio, aquele que é a palavra já existia. Palavra é uma referência aqui ao próprio Cristo, por ele ser o agente ativo da criação de Deus, tá bom? A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Primeiramente, numa das suas definições de Deus, percebemos que os autores do Novo Testamento apresentam a Cristo como divino. Em João 1,14, assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, vimos a sua glória, glória do Filho único do Pai. A Bíblia apresenta Cristo como o Criador de todas as coisas, como o Filho único do Pai na categoria de divindade, obviamente, e em João 10,30 ele faz uma declaração muito forte: eu e o Pai somos um. Quando Cristo diz que ele e o Pai são um, se você ler João 10, do 30 ao 33, os judeus ficaram tão irados que quiseram apedrejá-lo. E por quê? Porque quando ele diz assim que eu e o Pai somos um, ele está dizendo, eu sou igual a ele em divindade, eu sou Deus também. Então, e esse outro texto aqui, ó, João 14, 8 e 9. Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu, Filipe, estive com você todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então, por que me pede para mostrar o Pai? Para Jesus, ele era um com Deus. E das duas, uma. Ou ele estava certo no que ele estava dizendo, ou ele era um doido varrido. Não tem meio termo. Eu já demonstrei aqui, numa das palestras, que ou você aceita Cristo como um personagem histórico e aceita a afirmação dele acerca de si mesmo quando afirma que é Deus, ou você não aceita porque ele foi só um maluco que dizia que era Deus. Não tem meio termo. E eu mostrei para você razões suficientes para crermos que Cristo é digno de confiança, especialmente a sofisticada inteligência emocional que Cristo tem, que ela é muito sofisticada para ter sido inventada por um ser humano. Então, para Cristo, Cristo, fazia parte da divindade. Com essa reivindicação de Cristo e essa definição, nós já descartamos de cara o panteísmo e o ateísmo. Vocês lembram das 3 principais correntes de pensamento?
teísmo, panteísmo e ateísmo. O que Cristo disse sobre ele mesmo? Que ele é um com o Pai, que ele é Deus. E em João 1,14 diz que todas as coisas foram feitas por meio dele. Ou seja, ele é separado da criação. Ele é o pintor e não a pintura. Então, pelas definições de Cristo, você descarta panteísmo, todas as religiões que têm uma relação com o panteísmo, e você descarta como fonte de verdade o ateísmo e qualquer filosofia ligada a ele. Porque na definição de Cristo sobre divindade, Deus é um ser pessoal que encarnou e que se manifesta em mais de uma pessoa. Então aqui nós já eliminamos panteísmo, ateísmo e qualquer filosofia ou religião que se adeque a uma dessas crenças. Se você for pela lógica de Cristo. E eu prefiro ir pela lógica dele. Outro detalhe. Se a verdade está no teísmo, como saber quais dessas 3 religiões cristãs são as verdadeiras? Quem está com a razão? O islamismo? O judaísmo? Ou o cristianismo? Se alguém perguntasse para você o seguinte: que provas você tem de que o cristianismo, filosoficamente e biblicamente, é superior ao islamismo e ao judaísmo, o que você diria? Não adianta dizer o seguinte: eu creio que é assim. Isso é o argumento do ignorante. Nós não argumentamos assim. Nós argumentamos com provas. Pois eu quero mostrar para você. Nós já excluímos entre teísmo, panteísmo e ateísmo, já excluímos panteísmo e ateísmo. E sobrou o quê? O teísmo. As 3 principais representações do teísmo são judaísmo, cristianismo e islamismo. Agora nós vamos usar também dos conceitos de Cristo e da Bíblia para fazermos aqui uma eliminação. Nós cremos, queridos, que tanto no judaísmo, cristianismo e islamismo existem verdades. Não há dúvida de que em ambos os sistemas há crenças corretas. Porém, só um desses sistemas tem a verdade completa. Você entendeu? Todos têm verdades, mas a verdade completa está só num. Por causa do que mesmo? 2 coisas contraditórias podem ser verdadeiras ao mesmo tempo? E 3. Islamismo, cristianismo e judaísmo. Se 2 coisas contraditórias não podem ser verdades ao mesmo tempo, 3 podem? Sim ou não? Óbvio que não. Menos ainda. Então vamos continuar com esse princípio, vamos seguir adiante. Vamos permitir que o Senhor Jesus Cristo nos ajude a identificarmos se judaísmo, cristianismo ou islamismo estão com a verdade. Nós vamos agora para a segunda parte da palestra. Enquanto o arquivo vai se abrindo, eu quero mostrar para você este quadro aqui, ó. Para os nossos amigos que não estão vendo, eu vou aqui ler para vocês. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso aqui, porque isso aqui vai evitar com que você escolha qualquer religião para você seguir a Deus. É importante que você saiba disso. Porque se você for na onda dos pluralistas, de que todo caminho conduz a Deus, vai ter problema. O que você pensaria se eu dissesse para você o seguinte, que todos os caminhos daqui de Jacareí conduzem a São Paulo? É óbvio que isso é uma mentira. Há caminhos que conduzem a São Paulo e há caminhos que não conduzem. É assim. A Deus é a mesma coisa. Há caminho que conduz a Deus e há caminhos que não conduzem. Não é? Então vamos permitir que Cristo nos ajude a avaliarmos judaísmo, islamismo e cristianismo. O que nós vamos avaliar o seguinte: o que o judaísmo, o islamismo e cristianismo dizem sobre Deus, Jesus, Bíblia e salvação. Então é muito importante nós fazermos essa avaliação aqui. Fazendo esta avaliação, você já vai conseguir fazer mais uma eliminação. Você vai conseguir eliminar e ver
quais desses três sistemas teístas têm a verdade completa e não apenas parte da verdade. Primeiro, o judaísmo crê que Deus é um ser pessoal e único. O islamismo, da mesma forma, crê que Deus é um ser pessoal e único. Porém, o cristianismo crê que Deus é um ser pessoal e triuno. Em João 14,16, por exemplo, Jesus disse: eu rogarei ao Pai e Ele dará outro Consolador. No batismo de Cristo, em Mateus 3, 16 e 17, você vê que enquanto Cristo está sendo batizado, o Espírito Santo desce no ombro dele em forma de pomba, e o Pai fala lá do céu: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Quantas pessoas na divindade? 3. Repito, 2 coisas contraditórias podem ser verdadeiras ao mesmo tempo? Não. E 3? Também não. Então, uma das 2 coisas: ou o judaísmo tem a razão, ou o islamismo, ou o cristianismo. Se 2 ou 3 coisas contraditórias não são verdadeiras ao mesmo tempo, nós vamos ter que eliminar 2 e ficar só com uma. Outra coisa, o que o judaísmo diz sobre Jesus? Que ele não é Deus. O que o islamismo diz sobre Jesus? Que ele não é Deus. E o que o cristianismo diz sobre Jesus? Que ele é Deus. O próprio Cristo disse em João 10,30 o que mesmo? Eu e o Pai somos um. E quando Filipe pede para ver o Pai, Cristo fala assim: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Para o judaísmo, Jesus não é Deus. Para o islamismo, Jesus não é Deus. E para o cristianismo, Jesus é Deus. Bíblia. Para o judaísmo, só o Antigo Testamento é a palavra de Deus. Existem os judeus messiânicos, obviamente, que é diferente, que já creem no Novo Testamento. Mas o judaísmo em si, de forma geral, só o Antigo Testamento é a palavra de Deus. O islamismo crê que o Alcorão é uma revelação superior à Bíblia. No Alcorão, que eu já li, você até percebe que Maomé fala bem da Bíblia. Até usa alguns termos interessantes e até recomenda que as pessoas leiam a Bíblia. Porém, o Alcorão é a revelação superior. E para o cristianismo e para a pessoa de Cristo, toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, é a única revelação de Deus. Lembra de João 17,17? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em Lucas 24, 27, 44, quando Cristo explicou sobre sua morte e ressurreição, ele usou a lei de Moisés, os profetas e os salmos, não usou o Alcorão. Então a única fonte de verdade para Cristo é a Bíblia. E considerando que Pedro, que viveu com Cristo, incluiu as cartas de Paulo entre os livros inspirados, então para o cristianismo, Antigo e Novo Testamento são a única revelação de Deus. E sobre salvação, aqui a coisa também é séria. Para o judaísmo, a salvação não é por meio de Jesus, porque para eles Jesus não é o Messias, né? Para o islamismo, também não é por meio de Jesus, mas para o cristianismo, a salvação só existe por meio de Jesus. Queridos, 3 sistemas que têm verdades, mas que são contraditórios em relação a verdades fundamentais. Obras. O que está escrito e o que está escrito e manda-se fazer. Obras. A pessoa de Cristo, a ideia é que Cristo não está ali presente. Entenderam? Cristo não está presente na salvação. Ok? Então veja.
Se duas coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, e muito menos três, e nós analisamos aqui judaísmo, cristianismo e islamismo, nós vamos ter que ficar com um, queridos. Não tem como. Porque se ambos ensinam coisas diferentes sobre Deus, sobre Jesus, sobre a Bíblia e sobre a salvação, como que tudo pode ser verdade? Se são contraditórios? Não tem lógica. Um vai ter que ser verdadeiro completamente e outro falso. Eu pergunto para você, à luz disso que nós vimos aqui, os pluralistas, por exemplo, que participaram daquele programa da Rede Globo da Fátima Bernardes, eles estão certos em afirmar que todos os caminhos conduzem a Deus? Não, porque se no islamismo e no judaísmo não há salvação por meio de Cristo, e se no cristianismo só existe salvação em Cristo, então nem todos os caminhos conduzem a Deus. A verdade não é relativa. Olha o que Cristo disse. Cristo foi muito radical em relação a isso. Se para você de Cristo é digno de confiança, você vai ter que aceitar o radicalismo de Cristo. O que ele disse em João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Queridos, Cristo é radical nesse sentido. Não tem outro caminho de salvação a não ser Ele. Com base nisso, nós podemos eliminar judaísmo e islamismo como fontes absolutas e completas de verdade, e só sobra o cristianismo. Esse outro texto dele. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devemos ser salvos. A ideia dos pluralistas religiosos de que todos os caminhos conduzem a Deus, elas suportam esses textos bíblicos aqui, queridos? Não suporta. Cristo não dá para você e para mim outro meio de salvação. Se você quer ser salvo da morte eterna, e não terminar a sua vida apenas em 7 palmos abaixo da terra, só tem um nome, um ser, um caminho para a tua salvação, e é Cristo, não tem outro. Mateus 7, 13 e 14. Se Cristo é digno de crédito para você, como é para mim, você vai atentar para esse texto. Entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla, e larga é sua porta, e muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram. Todos os caminhos conduzem a Deus, queridos? De acordo com Cristo, tem 2 caminhos. A porta estreita, que leva à salvação, e a porta larga, que conduz à perdição. Cristo é radical. Você não pode aceitar outra coisa a não ser isso, do que ele está dizendo. E Provérbios 14, 12 é uma advertência para todo pluralista religioso que crê que todos os caminhos conduzem a Deus. O texto diz assim: há caminhos que a pessoa considera corretos, mas que acabam levando à estrada da morte. Qualquer caminho que não apresenta a Cristo como Salvador, crucificado e ressurreto, ele leva à morte eterna. Você está percebendo? Que você fez muito bem em vir hoje a uma religião cristã? Você está percebendo, amigo ouvinte da rádio e também internauta que nos acompanha, que você faz muito bem em ser um cristão ou estar familiarizando-se mais com o cristianismo? Porque se 2 coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, cristianismo, islamismo ou judaísmo, um desses 3 são verdadeiros. E pelos conceitos e definições de Cristo, é o cristianismo que é verdadeiro. Já cheguei a essas conclusões. Com essas análises que fizemos, todos vocês que estão acompanhando essa palestra estão aptos agora para saberem que, de acordo com Cristo,
Se você quer estar no caminho único que conduz à salvação, que é Cristo, você não deve ser um hinduísta, você não deve ser um budista, você não deve ser um espírita, você não deve ser um pluralista, você não deve ser judeu, um muçulmano ou um ateu. Se para Cristo há só um caminho da salvação, Ele lhe faz um convite. Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Jesus convida você essa noite a aceitá-lo como seu salvador pessoal. É Ele quem vai fornecer a tampa da caixa correta para você montar o quebra-cabeça da vida, para dar lógica e sentido à sua vida. Você precisa dizer um sim para Ele. Você precisa aceitar o meio que Ele proveu para libertar você da morte eterna e do pecado. Agora, uma pergunta permanece. Nós conseguimos eliminar como fontes de verdade absoluta, mesmo que tenham verdades, e Deus tem os seus filhos, irmãos. No islamismo, no espiritismo, no judaísmo, Deus tem os seus filhos lá. Mas, como sistema filosófico de crenças, à luz dos conceitos de Cristo sobre Deus, Bíblia, Jesus e salvação, nós eliminamos como fonte de verdade islamismo e judaísmo e ficamos com o cristianismo. Agora, se existem tantas religiões cristãs, qual delas é a verdadeira? Você percebe que temos que fazer um processo de eliminação desde o início? Porque de acordo com Provérbios 14:12, há caminhos que para o homem parece direito, mas ao final levam à morte. Assim como nem todos os caminhos conduzem uma pessoa de Jacareí a São Paulo, nem todos os caminhos conduzem uma pessoa a Deus. Agora, é óbvio que se entre as diferentes religiões mundiais, como judaísmo, islamismo e cristianismo, há verdades, podemos crer que há verdade sim em todas as demais religiões que são cristãs. Podemos até crer que há muito mais verdades ainda nelas, tá? Só que tem um detalhe, queridos. A Bíblia profetizou que surgiria um momento de apostasia, em que doutrinas antibíblicas fariam parte do cristianismo. Em Atos 20, 28 a 31, abra sua Bíblia comigo. Eu vou ler só com você esse texto. Quem quiser depois pode ler 2 Timóteo 4, 13 e 4. Você vai entender nesse texto por que nem todas as igrejas cristãs, mesmo que tenham mais verdades do que as outras, nem todas são absolutamente corretas. Porque por um processo de apostasia profetizado na Bíblia, falsas doutrinas entrariam no cristianismo e por isso nós precisamos atentar para este fato, para também não pensarmos que qualquer lugar que se chame igreja é lugar para nós buscarmos a Deus. Em Atos 28, Atos 20 na verdade, Atos capítulo 20, 28 a 31, veja a profecia do apóstolo Paulo. Portanto, cuidem de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorearem sua igreja comprada com seu próprio sangue. Sei que depois de minha partida surgirão em seu meio falsos mestres, lobos ferozes que não pouparão o rebanho. Até mesmo entre vocês se levantarão homens que distorcerão a verdade a fim de conquistar seguidores. Portanto, vigiem. Você percebeu? Paulo profetizou que surgiria um momento em que de dentro do cristianismo surgiriam falsos profetas.
Se surgiriam falsos profetas de dentro do cristianismo, isso significa que mesmo que todas as religiões cristãs tenham várias verdades, nem todas têm a verdade completa. Porque entrou o quê? Entraram falsos profetas. Eu quero mostrar para você aqui uma coisa importante. Que Deus usou muitas pessoas de diferentes religiões cristãs para restaurar a igreja desta apostasia profetizada por Paulo. O período de maior apostasia do cristianismo ocorreu na Idade Média. Quando a igreja cristã primitiva se uniu ao imperador Constantino, dando origem à igreja de Roma, várias falsas doutrinas se infiltraram. E Deus, queridos, levantou grandes homens para trazer essas verdades perdidas no período medieval. O Wycliffe, por exemplo, foi um fiel teólogo católico que apelava aos seus irmãos católicos para que deixassem de lado a tradição da igreja e seguissem só a Bíblia. Este fiel católico foi um dos reformadores. E foi graças ao trabalho dele que a primeira Bíblia em inglês ficou disponível para a humanidade. Depois de Wycliffe, Deus usou também pregadores conhecidos como lollardos. Esses homens eles eram enviados por toda a Inglaterra e eles ensinavam as pessoas sobre a Bíblia. Eles eram verdadeiros instrutores bíblicos. Deus também usou Martinho Lutero, que é o pai do luteranismo. No século XVI, Lutero se levantou contra as indulgências vendidas pela igreja. A igreja vendia perdão, salvação, terrenos e casas no céu, e Lutero se levantou contra isso. E Lutero, por meio das suas 95 teses de justificação pela fé, o indivíduo muito macho pregou essas teses, e na Catedral do Wittenberg, ele diz o seguinte, que ninguém é justificado pela igreja, ninguém precisa de indulgências e de penitências para ter a salvação, toda pessoa pode ter salvação pela fé em Jesus Cristo. Depois Deus trouxe João Calvino, pai dos presbiterianos e dos congregacionalistas também. João Calvino foi o teólogo reformador que mais bem sistematizou as doutrinas, do que conhecemos também como teologia sistemática. Depois Deus suscita os puritanos. Os puritanos criam na importância de uma vida santificada, e eles foram os responsáveis pela existência da versão King James da Bíblia, que deu origem a muitas outras traduções da Bíblia. Depois, queridos, para amenizar aquele período de apostasia da Idade Média, Deus suscitou os chamados anabatistas, que criam na importância de o crente ser batizado como expressão da fé em Cristo. Mas depois Deus suscita os batistas. Os batistas da Inglaterra e da América ensinavam o batismo, porém, eles restauraram o batismo por imersão, porque a igreja medieval estava só ensinando o batismo por aspersão. E foram os batistas quem trouxeram esta verdade importante do batismo por imersão nas águas. Depois Deus chamou John Wesley, pai dos metodistas. E John Wesley ensinou o seguinte, que mesmo você sendo justificado pela fé em Cristo, você tem que ter a sua vida transformada por este evangelho. E Deus trouxe outras pessoas que trouxeram verdades para dentro desta igreja que chamamos de Igreja Adventista do Sétimo Dia. Deus trouxe Raquel Oakes e ensinou para os adventistas a importância do sábado. Nós aprendemos sobre o sábado com os batistas do sétimo dia. Depois Deus trouxe para a nossa igreja 2 ex-ministros congregacionalistas, George Storrs e Carlos Fitch,
que trouxeram para dentro do adventismo a doutrina da mortalidade da alma. Nós, adventistas do sétimo dia, queridos, nós cremos no seguinte, que nós não somos os donos da verdade. Muitas das doutrinas que nós seguimos são as doutrinas ensinadas por Cristo, pelo teísmo, pelo cristianismo, e que foram redescobertas por grandes reformadores. Porém, nós, adventistas, cremos também, queridos, que a reforma precisa continuar. Sendo que doutrinas erradas se infiltraram no cristianismo, nós, adventistas do sétimo dia, cremos que Deus nos chamou para reunirmos estas verdades redescobertas pelos reformadores e para contribuirmos com algumas doutrinas distintivas. Provérbios 4,18 é um texto que diz que a luz do justo, que o caminho do justo, né, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Enquanto precisarmos aprender mais, e enquanto existirem doutrinas erradas, a reforma protestante não parou com os reformadores, ela continua. A Igreja Adventista do sétimo dia, queridos, mesmo não sendo dona da verdade, porque muitas das nossas doutrinas aprendemos com esses grandes homens de Deus, que deram até, muitos deles, a vida por essas verdades. A Igreja Adventista, na qual você se encontra hoje assistindo essa programação, ela reuniu essas verdades redescobertas pelos reformadores e as apresenta hoje num contexto mais amplo. Apresentamos ela no contexto da doutrina do santuário celestial e na doutrina do conflito cósmico. Se você continuar fazendo parte desses estudos, se você continuar frequentando a Igreja Adventista, você vai entender de que maneira nós reunimos essas verdades redescobertas pelos reformadores e de que maneira nós as contextualizamos na doutrina do santuário e na doutrina do conflito cósmico. E nós cremos, queridos, com base nisso, que Apocalipse 10, eu convido que você leia na sua casa depois, nós não o faremos agora. Apocalipse 10, quando mostra um convite de Deus a João, para que ele continue pregando o evangelho a muitas nações, tribos, línguas e povo, depois dele ter tido um desapontamento, depois dele, na visão simbólica, comer de um livrinho que foi doce na boca como o mel, mas amargo como o estômago, amargo no estômago como o fel, nós cremos que esse capítulo 10 de Apocalipse, ele profetiza a continuidade da reforma por meio dos adventistas. E Deus, queridos, ele tem um propósito, não de salvar uma placa de igreja. Deus tem o propósito, queridos, de reunir um povo para a segunda vinda de Cristo. E em Apocalipse 18,4 tem um convite muito sério. Considerando que tem filhos de Deus no panteísmo, considerando que tem filhos de Deus nas mais diversas filosofias e crenças cristãs, pouco antes da volta de Cristo, Deus tem um convite. E Deus chamou a Igreja Adventista para avisar as pessoas e mostrar essa advertência, que também é um convite. Ouviu outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu. Dela, aqui no contexto, é Babilônia. A palavra Babilônia quer dizer confusão religiosa. Então Deus está convidando o seguinte: retirai-vos da confusão religiosa, povo meu, para não ser cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Queridos, Deus tem os seus filhos em todos os movimentos religiosos, mas vai chegar um dia em que Ele vai castigar aqueles que se apegaram a doutrinas erradas. Você sabia disso? Vai chegar o momento em que aqueles que não aceitaram o que Cristo ensinou sobre verdade absoluta e sobre doutrinas bíblicas, eles terão de prestar contas a Deus. E para que você não faça parte desse juízo, Deus está lhe convidando agora:
Saia desta confusão religiosa, povo meu. Apegue-se ao cristianismo e às verdades de Cristo que emanam desta grande religião mundial. Conheça com seus irmãos adventistas todas essas verdades dos reformadores que eles reuniram e aprenda como que eles contextualizam isso com a doutrina do santuário e do conflito cósmico. Deus está fazendo esse convite para você. Para você não frequentar qualquer igreja que fala assim, nós seguimos a Deus. O que adianta seguir a Deus se não tiver a compreensão correta de quem é Deus e das verdades de Deus? Nós cremos, queridos, que este convite de Apocalipse 18:4, que é um convite de Deus para abandonarmos sistemas religiosos falsos que não se enquadram nas verdades de Cristo, que não se enquadram nos conceitos dele, nós cremos que vai haver uma união, pouco antes da volta de Cristo, entre a igreja visível, que somos nós que estamos aqui, com a igreja invisível, que são os filhos de Deus em todas as religiões que existem. E essa união vai ser realizada em torno de Apocalipse 14, 6 a 12. Não vou ler agora, mas se você ler na sua Bíblia, em Apocalipse 14, 6 a 12, Deus tem 3 recados finais para a humanidade, que estão contextualizados daquilo que há de mais importante na Bíblia, no Evangelho Eterno. No verso 6 diz assim: vi outro anjo voando pelo céu, tendo o Evangelho Eterno para anunciar a toda nação, tribo, língua e povo. E aí, para mostrar para as pessoas que esta mensagem do Evangelho é urgente, Deus dá 3 recados do verso 7 ao 12. O primeiro: me reconheça como Criador adorando-me no dia de sábado. Cuidado com a marca da besta, que dirá respeito a uma falsa adoração. E se você decidir adorar a um poder falso que ensina uma adoração falsa, você irá para o lago de fogo. É em torno do Evangelho Eterno e desses 3 últimos recados que a igreja de Deus visível e a invisível vai se unir para guardar o Senhor. E quando o Senhor voltar, querido, você vai precisar ter 3 principais características na sua vida, se você quiser ir para o céu com o Cristo. As 2 primeiras estão em Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqui diz que o povo de Deus que vai se unir em torno de Apocalipse 14, 6 a 12, vai ter uma compreensão equilibrada entre fé e obras. Não vai ser um legalista que acha que a salvação é pela lei, e não vai ser um liberalista que acha que por ser salvo pela lei agora pode fazer o que bem quiser da sua vida. Não, ele vai ser caracterizado pela guarda dos mandamentos de Deus e pela fé em Jesus. E a outra característica que você vai precisar ter é essa de João 13:35. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Se você entender essas doutrinas bíblicas, se você tiver uma compreensão correta de Deus, de Jesus, da Bíblia e da salvação, e isso não manifestar-se em amor pelas pessoas, você não conheceu a Deus. Conhecimento teórico tem que ser acompanhado de conhecimento prático. Eu queria fazer uma pergunta para você, que está aqui, para irmos embora. Considerando que 2 coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Considerando que, de acordo com os conceitos e a visão de mundo de Cristo, nós eliminamos panteísmo e qualquer religião panteísta, eliminamos o ateísmo e sobrou só o cristianismo. Considerando que entre o cristianismo infiltraram-se falsos profetas que acabaram misturando verdades bíblicas com mentiras,
E considerando, queridos, que Jesus nos convida para sairmos de toda a confusão religiosa e dizermos um sim a Cristo e às suas verdades, e considerando que quem crer em Jesus e ser batizado será salvo, e que quem não crer será condenado, eu queria fazer uma pergunta para você: não é muito mais lógico aceitarmos o cristianismo como verdade? Não é muito mais lógico você permanecer nesta igreja cristã chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia? Porque aqui você está entendendo que mesmo sendo falhos, nós nos esforçamos para reunirmos as verdades descobertas pelos reformadores e apresentá-las num contexto mais amplo da doutrina do conflito cósmico e da doutrina do santuário. Considerando isso, não seria muito mais lógico você dizer um sim para Jesus agora, enquanto você está aqui nesta igreja, ou enquanto você está acompanhando pelo rádio ou pela internet? Considerando, queridos, que duas coisas contraditórias não são verdadeiras ao mesmo tempo, existe um outro caminho que leve para a salvação a não ser Cristo? Pela lógica, não existe. Eu quero fazer uma pergunta aqui essa noite, primeiro para aqueles que já são membros dessa igreja. Vocês conseguem hoje visualizar que vocês precisam permanecer no caminho que vocês foram chamados? Quantos vocês sentem isso? Agora eu quero fazer um convite só para quem ainda não é membro batizado dessa igreja. Considerando que Cristo lhe ama, que Ele lhe convida para aceitar a tampa da caixa que Ele oferece para você montar o quebra-cabeça da vida. Considerando que nem todos os caminhos conduzem a Deus, que há só uma tampa da caixa que vai lhe dar o desenho correto para você juntar as peças do quebra-cabeça da vida. Você não queria dizer um sim para Jesus Cristo agora e dizer assim: Senhor, seja o desenho da tampa do quebra-cabeças da minha vida e me ajuda a encontrar sentido na minha existência? Quantos de vocês visitantes querem dizer esse sim para Jesus? Quem não é batizado ainda? Que bom que vocês levantaram a mão.